Olá, tudo bom? Meu nome é João Paulo Oliveira e eu sou fundador da PagCoin, a primeira empresa brasileira especializada em pagamentos com Bitcoin. Mas o que é Bitcoin? A definição mais comum de Bitcoin é de moeda digital, mas na verdade Bitcoin é muito mais do que isso. Moeda digital é uma primeira aplicação de Bitcoin. Bitcoin, essencialmente, ele pode ser entendido como um protocolo para transações descentralizadas. O que significa isso? Significa que a tecnologia do Bitcoin permite que qualquer pessoa faça uma transação diretamente para outra, sem intermediários. No mundo digital, replicar as coisas é muito fácil. Então, se eu tiver uma maçã digital, eu posso dar ela para Alice, para Bob e para quantas pessoas eu quiser. Para resolver esse problema, a gente costuma ter um intermediário central em transações eletrônicas. Esses intermediários muitas vezes são bancos, instituições de pagamento ou qualquer agente central que ele intermedia a transação, garantindo que não houve múltiplas cópias daquele bem. Bitcoin é a primeira tecnologia que consegue resolver esse problema de transações sem agentes centrais. E esse problema é um problema antigo em computação. É conhecido como problema do gasto duplo. Essencialmente, Bitcoin é uma solução que usa criptografia para resolver esse problema e que promete ser uma revolução nas finanças. A definição que eu mais gosto é que o Bitcoin ele é uma espécie de internet do dinheiro. Bitcoin é um direito. Se você tem unidades de Bitcoin, você tem direito a escrever num banco de dados chamado blockchain. Assim como a internet, ele tem a possibilidade de gerar uma quantidade imensa de novas formas de troca entre as pessoas. Se você não tem Bitcoin, se você não tem satoshis, você não tem direito a escrever nesse registro público, nesse ledger público que é o blockchain, que é um banco de dados. O Bitcoin ele é a primeira rede de pagamentos global, descentralizada e baseada em criptografia avançada, o que ofere para o instrumento em si muita segurança, agilidade, rapidez e eficiência. Ele pode ter várias implicações, ele pode abordar várias facetas, ele pode ser uma hora uma função, outra hora outra função. Você realmente transfere valor de uma pessoa para uma empresa ou o que seja, sem ter um intermediário. Isso é revolucionário no mundo. Nunca antes no mundo da história foi possível fazer isso. E agora é com Bitcoin. Na economia clássica, o dinheiro tem 3 papéis: ser um meio de troca, ser uma reserva de valor e ser uma unidade de conta. A tecnologia do Bitcoin faz com que ele seja um meio de troca excelente, ou seja, eu tenho uma moeda digital que não existe custo de eu transmitir de uma pessoa para outra e não tem intermediários. Então, do ponto de vista de meio de troca, Bitcoin pode ser considerado dinheiro. Mas Bitcoin não é exatamente uma reserva de valor. Por quê? Porque o preço do Bitcoin varia com frequência. Ele pode tanto subir quanto ele pode cair. E Bitcoin também não é unidade de conta. Ou seja, eu não consigo fazer contas em coisas do meu dia a dia utilizando Bitcoin. Então, tecnicamente, Bitcoin não é dinheiro. Mas Bitcoin tem um papel muito útil como um meio de troca. Isso faz com que haja um interesse e uma procura em uma série de cenários onde os meios tradicionais são pouquíssimos eficientes. Por exemplo, envio de dinheiro ao exterior. Para eu enviar um dinheiro para o exterior, para um parente, para um amigo, por exemplo, eu tenho um custo muito alto. Eu, às vezes, preciso passar por 3, 4, 5 intermediários, que cada um cobra uma pequena taxa. Bitcoin é a primeira solução que permite eu mandar dinheiro de qualquer pessoa para qualquer outra pessoa sem intermediário. E os Bitcoins eles são estritamente limitados. O algoritmo por trás do Bitcoin, ele garante que existe no máximo 21 milhões de unidades de Bitcoin. Como existe uma escassez de Bitcoin imposta pelo algoritmo, que não pode ser burlada nem falsificada, começou a haver uma procura por unidade dessas moedas com diversos objetivos. Essa procura fez com que o preço do Bitcoin subisse. Hoje, um Bitcoin equivale a cerca de $500. E existem diversos locais no mundo onde eu posso comprar ou vender Bitcoin por esse preço. E é isso que dá a segurança para o Bitcoin. O que dá o valor ao Bitcoin é a oferta em cima dele. Qualquer produto que a gente compra no dia a dia, em um ambiente de livre mercado, ele é baseado em oferta e demanda. O Bitcoin é a mesma forma. Então hoje existe uma oferta e uma demanda em cima do Bitcoin
que equilibra o preço dele em $500. Tem muita gente que fala, né, é o dinheiro da internet. Não, a gente prefere dizer que é a internet do dinheiro, exatamente por isso. Porque o que a gente vê hoje, o Bitcoin como meio de pagamento, se a gente comparar com a internet, é como se a gente reduzisse a internet ao e-mail. O Bitcoin, basicamente, ele se separa em duas coisas. A unidade Bitcoin, onde nós determinamos um valor que é flutuante no mercado, é livre mercado mesmo. O valor do Bitcoin ele não é atrelado a dólar, não é atrelado a lastro, não é atrelado a nada. E a outra parte é o blockchain. Como obter bitcoins? A forma mais fácil de se obter bitcoin é comprando eles. Existem alguns sites no Brasil que funcionam como bolsas de bitcoin, onde as pessoas negociam. Elas vendem e compram bitcoins. As melhores maneiras de comprar bitcoin são através de empresas sérias e confiáveis. Aqui no Brasil, eu recomendo duas empresas, a coinbroker.com.br e a foxbit.com.br. A partir do momento que você compra bitcoins, você faz parte de uma nova economia e tem acesso a diversos serviços que não estavam disponíveis antes. Por exemplo, com bitcoins em mãos, você pode comprar qualquer coisa na Amazon sem intermediários, com um custo muito mais baixo e sem pagar os impostos como IOF, por exemplo. Uma segunda forma de receber bitcoins é aceitar bitcoins como recebimento de algum serviço. Existem empresas especializadas para esse tipo de coisa. A PagCoin, empresa que eu fundei, ela é uma empresa que ela fornece o serviço de processamento de pagamento em bitcoins. E a terceira forma de conseguir bitcoins é um processo especial chamado mineração de bitcoins. O que é minerar bitcoins? Minerar bitcoins é dar poder de processamento para a rede descentralizada que processa todas as transações de bitcoins. Então, ao minerar bitcoins, você vai estar ajudando a rede Bitcoin a processar todas as transações que estão sendo feitas naquele instante. Então, em troca do serviço, a rede vai lhe pagar alguns bitcoins pelo esforço computacional que foi colocado ali. Atualmente, minerar Bitcoin não é um processo que você consiga fazer em casa, é um processo industrial. Hoje, no mundo, existem empresas específicas onde eles têm data centers só para fazer esse trabalho de mineração de bitcoins. Não é o tipo de coisa que é facilmente replicado em casa. Na verdade, se você tentar minerar bitcoins em casa hoje, com a concorrência que existe, você vai gastar mais energia do que você vai receber dinheiro. Visto que uma das regras da rede Bitcoin, ela processa cerca de 25 bitcoins a cada 10 minutos, que são distribuídos proporcionalmente em relação ao poder computacional que cada minerador dá para a rede. Então, com o seu computador de casa, o valor que você vai ganhar desses 25 bitcoins a cada 10 minutos é virtualmente zero. E como usar bitcoins? A primeira coisa que você precisa é de uma carteira de bitcoins. Pode ser um aplicativo no seu celular, pode ser um website que lhe preste esse serviço, ou até mesmo um software instalado no seu computador. Esse software ele vai se comunicar com a rede Bitcoin e vai autenticar as transações que você mesmo fizer. Existem muitas empresas que oferecem esse serviço. No Brasil, a mais conhecida delas chama-se CoinBR, que oferece uma carteira de bitcoins no celular. No mundo, uma das mais conhecidas chama-se Coinbase. Ao baixar um desses softwares, você pode colocar os seus bitcoins comprados nele e fazer transações diretamente para qualquer pessoa. Usar bitcoins não envolve nenhum custo. Transações de bitcoins são virtualmente gratuitas e não existe nenhum custo para você ter uma carteira no seu celular ou no seu computador. Hoje ele está tendo uma boa aceitação, por exemplo, a Dell americana já vende notebooks com Bitcoin. A Microsoft, dentro da plataforma Xbox, já consegue comprar e vender conteúdo dentro do Xbox com Bitcoin. Isso geralmente não no Brasil, tá? Isso para conteúdos no exterior. Mas enfim, são grandes empresas que já estão abraçando a moeda Bitcoin. É muito bom porque você se isenta do IOF, você consegue fazer uma compra, às vezes até com desconto, tem sites que dá desconto por você usar. Você compra gift cards para você usar numa viagem e você ganha um desconto significativo porque você está pagando com Bitcoin. Enfim, desbancarizados, por exemplo, usam Bitcoin para acabar de mandar dinheiro para seus familiares em outros países sem perder taxas exorbitantes com Western Union ou com empresas similares que
sempre cobram taxas abusivas. Então eu vejo muito uso de Bitcoin nesses meios. Do ponto de vista do investimento, se a gente entender que o Bitcoin ele tem uma natureza finita, isso quer dizer, já se sabe qual vai ser a quantidade total de Bitcoin em circulação, e hoje a gente já tem mais de 70% disso circulando, e é uma tecnologia que ainda está engatinhando nos seus casos de uso, a tendência de médio e longo prazo é que seja um ativo que se valorize bastante, né? Investir em Bitcoin eu acho um pouco complicado, principalmente se você tiver um investimento de curto prazo, de médio prazo, eu acho que é perigoso. Eu acho que mais do que investir em Bitcoin, toda pessoa deveria usar Bitcoin, essencialmente para poder formar sua própria opinião a respeito, né? Se você não for extremamente técnico, se você não for alguém da área que sabe fazer um trade bem feito, comprar um barato, vender no caro, calcular esses pontos, se você não for um grafista, enfim, eu acho investir em Bitcoin uma coisa para poucos, acho que é complicado. Eu recomendo todo mundo comprar um Bitcoin e deixar guardado para daqui 10 anos, deixar guardado para o neto, deixar guardado para o filho. Talvez você possa em 10 anos ter multiplicado seu investimento algumas vezes, né? Fora isso, eu acho que o grande segredo do Bitcoin é usar essas multifaces que ele tem e aproveitar disso no dia a dia. E existem ATMs de Bitcoin? Sim, por incrível que pareça, existem ATMs de Bitcoin ao redor do mundo todo. Tá? É possível, por exemplo, comprar Bitcoins aqui no Brasil, num caixa eletrônico, chegar nos Estados Unidos e Europa e transformar esses Bitcoins em dólar ou euros. Na FIAP da Venda Paulista, a gente tem o primeiro caixa eletrônico 2 vias de Bitcoin do Brasil. Ou seja, a gente pode colocar dinheiro nesse caixa eletrônico e receber Bitcoins em nossa carteira, e também a gente pode transferir Bitcoins para esse caixa eletrônico e receber dinheiro na hora, sem intermediário nenhum. Eu me comunico diretamente com a rede distribuída de computadores e aquilo vira dinheiro na minha frente. Isso é fantástico. O Bitcoin está abrindo novas possibilidades para o mundo das finanças. E você, já sabe como usar um ATM de Bitcoin? Veja como é fácil. Para começar, é preciso criar uma carteira. Na tela inicial, clique em Comprar Bitcoins. Em seguida, clique em Criar nova carteira e pronto. Retire do ATM o recibo contendo a sua carteira impressa. Através do ATM de Bitcoin, você cria a sua carteira impressa em papel, mas também é possível criá-la via web ou mobile. Agora que você já tem uma nova carteira, vamos comprar Bitcoins. Clique em Comprar Bitcoins e, na sequência, clique em Já tenho uma carteira. Aponte o QR Code da sua carteira para o scanner. Ele pode estar impresso ou mesmo no aplicativo do seu celular. Agora, insira as cédulas no local indicado e pronto, você já tem Bitcoins na sua carteira. Para sacar dinheiro também é simples. Clique em Sacar dinheiro na tela inicial. Escolha a quantia desejada e faça a leitura do QR Code. Aguarde a confirmação e você poderá retirar as cédulas. Pronto! Agora você já faz parte do universo Bitcoin. Da internet e a tecnologia digitais, desintermediação de serviços é uma coisa cada vez mais comum. A gente está vivendo isso hoje com o WhatsApp, com o Uber, com o Airbnb. São tecnologias que essencialmente desintermediam outros serviços, tornando os custos mais baixos e acessíveis para qualquer pessoa. A tecnologia do Bitcoin promete fazer a mesma coisa com os bancos. A partir do momento que eu tenho formas de transferir dinheiro de forma eletrônica sem intermediários, eu consigo baixar o custo das transações, com potencial de, inclusive, colocar os 50 milhões de brasileiros que não têm acesso a serviços bancários em uma tecnologia como essa. É muito mais comum, por exemplo, uma pessoa não ter acesso a banco do que não ter internet, porque a internet não tem custo marginal. O mesmo acontece com o Bitcoin. A partir do momento que essa tecnologia ficar mais conhecida, mais difundida, houver novos serviços utilizando ela, ela tende a crescer exponencialmente, muito rápido, conseguindo atingir todas as pessoas, das mais ricas às mais pobres. Quanto vale a internet? Essa resposta não existe, porque a criação de valor é infinita. Porque a criação de valor vem da onde? Vem da interação e da criação de novas soluções, né?
E o Bitcoin está indo nessa linha também. Ele é o Bitcoin meio de pagamento é o primeiro aplicativo. Mas ao longo dos anos e do tempo vão surgir novas aplicações. A partir dessa forma, desse conceito de você ter registros públicos abertos e descentralizados. Eu acredito que o Bitcoin ele vai chegar num momento, talvez em 10 anos, onde ele tenha uma presença muito grande e talvez ele tenha uma presença embutida nas plataformas, de forma que a pessoa nem saiba que ela está usando Bitcoin. Vai estar no background e ela vai pensar que ela está transferindo dólar, transferindo reais, mas na verdade por debaixo vai estar o Bitcoin rodando, vai estar a blockchain rodando. Eu acredito um pouco nisso. O mundo vive um processo muito intenso de desintermediação, né? A relação vai ser cada vez, as relações como um todo vão ser cada vez mais diretas entre os produtores e consumidores e a pessoa vestindo os dois chapéus, né? Num dado momento eu sou um produtor, num dado momento eu sou um consumidor. E eu acho que o Bitcoin ele era a peça que faltava para potencializar tudo isso. Uma coisa que a gente tem hoje no mercado financeiro, que é muito claro e todo mundo que está mais envolvido nisso entende muito bem, é a questão da simetria de informação. O que é a simetria de informação? Você tem diversos agentes em quase todos os mercados. E quando você tem a simetria de informação, você faz com que alguns agentes tenham informações que outros não tenham. E aí, obviamente, eles tentam tirar proveito dessa informação adicional que ele tem. E isso gera distorções, inevitavelmente, né? E aí, via de regra, as distorções tendem a estourar na parte mais fraca, né? Então, que no caso do mercado financeiro são os clientes dos serviços financeiros. No caso do Bitcoin, o que ele faz? Ele troca essa questão da simetria de informação pela transparência radical, né? Então você tem um sistema onde todas as informações são públicas, as regras são claras, imutáveis e ao mesmo tempo tudo isso pode ser acompanhado em tempo real. Então isso faz com que todo e qualquer agente possa partir para a sua tomada de decisão com os mesmos elementos, né? Isso gera um grau de democratização e potencial muito interessante.